Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente. Aqui tudo bem. Uma noite de terça-feira com chuvinha, tá friozinho. Começa a chegar para nós o inverno de 2020. Com a graça de Deus, mês de junho, né? Já é bem friozinho. Até acredito que se fosse em outros anos seria mais frio do que tá sendo agora. Mas a gente sabe que mês de junho, julho e agosto aqui é bem friozinho. É bem frio, né? Na verdade é bem frio. Mas esse ano realmente o verão demorou, né, a findar. Ele foi um verão para nós maior do que os outros, porque mês de maio ainda era muito quente. Então, junho então é o que tá vindo esse friozinho, mas ainda não é aquele frio de cortar, aquele frio forte que dá no sul do Brasil. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então é bem frio mesmo. Então tá, gente, noite de terça-feira, vamos ler a nossa leitura diária, aquilo que o Senhor nos deixou. Nós lemos Levítico 16, hoje nós vamos ler Levítico 17, leis em relação aos sacrifícios. Eu acredito que o livro de Levítico vai nos falar a respeito dessas leis e aí nós vamos encontrar várias leis que eram da época da lei, da época antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir morrer na cruz e levar os nossos pecados, antes da época da graça, porque hoje a gente vive na época da graça e nessa época era a época da lei, então era a lei do Senhor. Não que não tenha, hoje a lei do Senhor tem, muitas coisas continuam, mas a maioria dessas coisas que tem aqui eram coisas que eram feitas porque eram sacrifícios, coisas no caso para não ter o pecado, hoje no caso a gente peca, a gente se arrepende de coração, pede ao Senhor perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus a gente pede para Ele e nós somos perdoados porque Jesus derramou o sangue dele naquela cruz e a gente não torna mais a fazer aquele pecado. Então, e naquela época não. Naquela época era diferente porque era diretamente com Deus e Deus dava as ordens dele e tinha as leis a respeito, no caso, do que tinha que ser feito para que aquele pecado fosse perdoado perante Deus. Então, é por isso que a gente está lendo tantas coisas a respeito de Deus, de leis. Realmente era na época da lei. Tudo eram leis. Para tudo que fosse feito, existiam as leis. Então, hoje ainda tem as leis, mas a respeito de pecados e coisas, não existe mais sacrifícios. Existe sim o perdão em nome de Jesus pelo sangue que ele derramou naquela cruz. Mas então tá, gente, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, para te pedir, Senhor, que nos dê entendimento hoje, Levítico 17. Oh, Pai amado, muitas coisas temos aprendido, Senhor, pela tua palavra, Pai. Quão grandioso é, Senhor, poder estar aqui, estar lendo a tua palavra. Tanto te pedir, Pai amado. Tantos irmãos já estão junto comigo, Senhor. Estão todos os dias ouvindo a tua santa palavra. Oh, Deus querido, conhecendo tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Dê-nos entendimento, Senhor, porque aqui a gente lê, mas o entendimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo coloque em nosso coração o entendimento da tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, gente. Deus seja louvado. As leis em relação ao sacrifício. Gente, antes que eu me esqueça, quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal, deixa o like de vocês e compartilhem os vídeos, gente. Vamos
evangelizar, levando a palavra do Senhor, porque essa aqui é a palavra pura do Senhor, porque é a palavra que o Senhor deixou para nós, dentro da Bíblia Sagrada. É a nossa Bíblia Sagrada que o Senhor nos deixou. Tá bom, gente? Leis em relação aos sacrifícios. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor tem ordenado. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou fora do arraial, e não trouxer à porta da tenda da revelação para oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue, derramou o sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios e ofereçam no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais eles prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dir-lhes-ás, pois, no caso de dizer-lhes, dizer-lhes, é que a pronúncia, no caso, dir-lhes-ás, mas é eu que não consigo falar, mas é dizer-lhes. No caso, Deus está dizendo para que ele diga: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que entre vós peregrinam, que oferecem holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, este homem será extirpado do seu povo. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam, entre eles que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue do sangue dela e o cobrirá com pó. Pois quanto à vida de toda a carne e o seu sangue é uma e a mesma coisa com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será extirpado. E todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por fera, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Louvado seja, gente, capítulo não lido, capítulo lido. Então, é como eu falei, são as leis do Senhor, as leis que eram antes da vinda de Cristo, que existe, no caso, a época da lei e a época da graça. Então, a época da lei terminou a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz. Quando Jesus findou naquela cruz, ali terminou a época da lei e ali começou a época da graça. Então, essas leis que tinham na época da lei, no caso, algumas delas passaram para a época da graça, mas isso aí nós vamos ler ao longo do tempo. Aqui está mostrando as leis
que eram mesmo da época da lei, que eram pelo pecado, pela oferta para a pessoa ficar limpo do pecado, coisas, no caso, que eram feitas e que depois não precisaram mais ser feitas porque Jesus tinha morrido na cruz. Então tá, gente. A gente leu, então, Levítico 17, e hoje nós vamos só ler o 17, nós não vamos ler o 18. Amanhã a gente lê. Ele é um capítulo pequeno, mas amanhã a gente lê o resto. Lê o 18. Hoje vamos ficar só no 17. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um de vocês que tem vindo aqui, vocês que estão participando agora, que estão entrando agora no canal, que diz assim, mas o que é? Esse aqui é um canal da leitura da Bíblia Sagrada, tá, gente? É um canal que o Senhor me tocou o coração para fazer, porque eu não conseguia ler a Bíblia, então eu tinha muita vontade de ler, aprender tudo que tinha dentro da Bíblia. As palavras do Senhor, eu queria conhecer o que o Senhor nos deixou. E como eu não conseguia, então o Senhor tocou no meu coração de fazer um canal que todos os dias eu iria gravar um capítulo da Bíblia. Tem alguns capítulos aqui que foram gravados 2, tipo esse aqui, ó, que é pequenininho, então às vezes a gente grava 2, mas na maioria das vezes é só um, tá, gente? Para não ficar um vídeo muito grande. Então todos os dias nós vamos ler um capítulo da Bíblia. E esse capítulo a gente pede muito a Deus que dê o entendimento ao nosso coração. Então, nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse. A gente leu Gênesis, a gente leu Êxodo e a gente está lendo Levítico. Hoje, a gente leu Levítico 17. Então, quer dizer, se você está chegando agora no canal e quer continuar acompanhando, continua. Amanhã tem Levítico 18. Mas no meio disso aí, se você quiser pegar lá da frente, lá em Gênesis, e começar escutando, você pode vir escutando também, pode escutar durante o dia, pode colocar vários vídeos que você quiser escutando, e vai escutando Levítico 17, Levítico 18, Levítico 19, e vai escutando. Vai ter um dia que você vai ler, escutar, no caso, o penúltimo capítulo, e o próximo já vai ser o que eu vou gravar no outro dia, então você vai nos acompanhar. Então, se você tem vontade, como eu, assim, tinha, de ler, e ainda tenho vontade de ler toda a Bíblia Sagrada, vem junto com a gente, vem ler a Bíblia, vem prestar atenção no que o Senhor tem para nós. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, eu agradeço sempre, sempre. Isso aqui é uma benção, esse canal é uma benção. Esse canal, eu sempre digo que esse canal não é meu, esse canal é um canal que o Senhor fez para dar para nós. Eu tô aqui como uma intermediária que tô levando a minha voz leva até vocês, mas é um canal do Senhor, tá bom, gente? Então vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa presença novamente, Senhor. Hoje, agora para te agradecer, Paizinho, pelo capítulo de Levítico 17 e pedir ao Espírito Santo que faça frutificar, faça essa palavra frutificar ao nosso coração, que a gente possa levar ela um dia com sabedoria àquela pessoa que precisa, aquele irmão que precisa. Então, se for necessário e a hora que o Senhor achar que deve ser, a gente leva essa palavra, mas que o Senhor nos dê entendimento, que a gente só leve ela com o entendimento que o Senhor nos der. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, olha para os nossos irmãos que hoje estão aqui e aqueles que ainda hão de vir. Dê-nos uma noite boa de sono, Senhor, na tua santa presença, e um dia de quarta-feira, amanhã abençoado, para a honra e glória sempre do teu santo nome, Senhor. Amém e amém. Gente, muito obrigada. De coração eu agradeço todos os dias por estar aqui junto com vocês. E vou me despedindo. Em nome de Jesus, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.